dentro de todo esse teu contexto, como foi a tua jornada empreendedora, né? Obviamente que você não se viu empreendendo de uma hora para outra, Não. né? Você, obviamente, teve um planejamento, viu qual era o nicho, o melhor nicho, afinal, você já fazia parte do ramo educacional, né? Onde foi que você conseguiu encontrar essas oportunidades? Como você decidiu, como foi o momento em que você decidiu, de fato, empreender na educação? É interessante, gente, que eu costumo dizer que a minha chave empreendedora foi o SPC. Quando eu fui para o SPC e fiquei devendo e não tinha mais como pagar, eu me olhei no espelho e disse, mulher, tu é muito inteligente para não sair dessa, né? E aí, assim, eu entendi que a crise financeira, a crise no casamento, eu estava me separando. Eu sou mais uma pessoa que separou nas estatísticas da pandemia, glória a Deus. E assim, e aí eu fiquei dentro da perspectiva de eu preciso fazer algo diferente para sustentar meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 21 e um filho de 17 anos, que eu sustento sozinha, nunca recebi a ajuda dos pais, mas são meus amigos e desejo bem a eles, embora eles não assumam, mas tá tudo bem. E assim, gente, como muitas histórias de muitas mães, eu sou uma mulher que me obriga a trabalhar porque eu tenho filhos para dar comida, né? Meu filho mais velho faz medicina hoje na Bahia, né, em Eunápolis, e é muito caro, vocês sabem disso, não é barato, Sim. né? Apesar dele ser aluno do governo federal, tem todo um custo de manutenção, né, para ele estar lá. E essas coisas, elas me estimulam a minha criatividade. Quando eu penso que eu tenho boletos e meninos, eu fico criativa na hora, gente. Você, mãe, que tá aí, que não tem marido, bichinha, coitada. Tá sofrida, não tá, amiga? Pois vamos trabalhar, né? Vamos pensar em alguma coisa que você é muito boa, que você sabe fazer. E aí, o que foi que eu pensei, Cleiton, dentro da minha jornada? Em sala de aula, eu sempre tive muito bom engajamento com os meus alunos. Sabe? Aquela história do feeling entre professor e aluno, deles gostarem de mim, da gente, né, ter uma boa conversa. O meu discurso como professora, e aí eu fui professora universitária no Cariri durante 10 anos, pelo Instituto Dom José de Educação, que trabalhava em parceria com a UVA, a Universidade Vale do Acaraú. Fiz muitas amizades com os meus alunos. E eu sempre trabalhei assim, manhã, tarde e noite. Quando você descansou, filhinha? Até hoje ainda não. Gente, porque no domingo eu faço um programa de rádio na Sons um Sat do Crato. Quando eu estou em Fortaleza, eu faço pelo celular o programa, né? O digital de novo aí mudando a vida das pessoas. Então, eu tenho uma parceria nesse programa com o Fábio Lemos e o Zim Facundo. Eles estão no estúdio, eu estou em Fortaleza. Quando eu estou aqui no domingo agora, eu vou estar no estúdio, porque eu estou aqui no Cariri, né? Então eu vou pro estúdio, vou fazer o programa e vou para Fortaleza. De lá mesmo da rádio eu já vou pegar o beco para Fortaleza, porque segunda eu tenho que estar lá. Então, a gente faz isso, né? A gente faz esse movimento. E aí, como instalou isso? Primeiro, as dívidas, né? O SPC, eu costumo dizer que o SPC foi meu grande aliado para eu tentar sair de lá, né? Então, eu queria sair do SPC e queria uma solução para a minha vida. Na pandemia, a gente ficava muito tempo na internet. Sim. E vendo muita coisa e tal. E aí eu via muita gente falar desse tal digital, que eu não entendia, até 2021, não entendia muito bem o que era esse digital. No Colégio Paraíso em si, a gente trabalhava com a Microsoft, eu era uma professora especialista em Microsoft, quer dizer, os caras me deram um certificado, eu sabia trabalhar dentro da Microsoft, do Teams, com os alunos. Pra gente, enquanto empresa, naquela época, era muito normal ter uma plataforma digital onde a gente trabalhava a aula com os meninos. Mas na pandemia, o nosso olhar ficou muito mais aguçado sobre isso. Eu já empreendia, porque eu já tinha essa empresa paralela com 2 sócias, que não deu certo a sociedade, mas foi um aprendizado. E aí, a gente já fazia educação à distância, estava tentando entender o que era esse método de educação à distância. Eu me questionava, enquanto professora da sala presencial das universidades, será que o aluno aprende à distância? Será que ele consegue ser qualificado? Porque você que está nos assistindo fica muito na dúvida. Olha, Flávio, se eu fizer pedagogia à distância, você é uma boa professora? Se você tiver leitura, se você tiver boa vontade de engajamento, vai. Se você for preguiçoso, não vai. Porque quem tem preguiça não é bom em nada. Inclusive nem no presencial, né? E aí eu costumo dizer que foi isso que me deu o grande estalo. Então, o SPC foi a minha meta para partir para sair da crise financeira. Tirou da zona de conforto. Me tirou da zona de conforto. Nunca pensei meu nome não estar lá, eu ficar arrasada. Aí saí de lá, graças a Deus. É literalmente transformar você tem um limão e transformar em uma limonada. Exatamente. Um ponto interessante, bem no início, você passou ali por diversas dificuldades. Acredito que várias pessoas também passam por dificuldades parecidas com essas. Acho que não é
estilo Disney, né? Em que tudo acontece de forma bem fácil, e é tudo às mil maravilhas. É uma coisa exclusiva dela, né? Isso. E como é que foi assim, bem no início? O que te inspirou a empreender? Foi alguém da família ou tem alguém que você admira, que você assistia? Por exemplo, na empresa em que a gente atua, nós temos semanalmente reuniões em que todas as pessoas, todos os escritórios que atuam também nessa empresa é apresentado cases de diversas áreas, inclusive da educação também. E sempre que eu vejo algum case lá, me inspira a... Eu já tive alguns lá também, me inspira a querer mais cases cada vez mais. Então, acredito que quando você consegue identificar alguém e você sente uma conexão por essa pessoa, isso te inspira a querer também ir por aquele caminho. Com certeza. Existem 2 personagens que na minha vida foram muito importantes para essa inspiração. Primeiro, Dom Bosco. Quando eu trabalhei no Colégio Salesiano, eu conheci a história de Dom Bosco na educação e ele era um empreendedor. Sim. Apesar dele ser um padre, né? E as pessoas acharem que padre não empreende, Dom Bosco era um empreendedor nato. Como eu fui treinada pelo Colégio Salesiano, dentro das formações salesianas, a gente estudava uma parte que era o empreendedorismo. E aí, eu costumo dizer que a minha teoria empreendedorista está dentro da visão de Dom Bosco. Foi ele que transformou a minha vida. Sem ele, eu não seria nada. Porque, assim, com ele, eu entendi que professor pode ser muita coisa. Porque até então, eu era professora curricular. Que é uma professora curricular? Eu chego, dou minha aula de geografia, dou minha aula de história, que eu sou formada em história e geografia, e vou embora. É isso. Prepara a prova, corrige a prova, dou nota aos alunos, preparo diário, faço planejamento. E até aí eu fazia educação. E achava que fazia muito bem, porque dava aula no ensino médio. O cara, quando dá aula no ensino médio, se acha, né? Acho que ele chegou no topo da educação. E tem que se achar mesmo, porque ele estudou muito para chegar até ali. E eu cheguei nesse patamar, então, não, estou aqui entre os professores do ensino médio do Cariri e tal, a galera me conhece, gosta do meu trabalho e tal, tô de boa. Só que quando eu comecei a estudar a história de Dom Bosco, comecei a me inquietar, e aí Dom Bosco é meu personagem hoje, a fazer a coisa diferente. E aí, junto com Dom Bosco, a gente recebeu uma proposta de fazer mestrado na Espanha. Mas aí eu não podia ir, porque mãe com 2 filhos e sem marido, e sem nenhuma rede de apoio que lhe ajudasse, como é que eu ia deixar essas criaturas aqui e ia partir para a Espanha, né? Embora eu quisesse muito, eu não tinha como, assim. E aí... alguns professores da rede foram, o professor Ivan Nascimento foi, outros professores foram, mas eu realmente não conseguia. Não conseguia mesmo, porque como mãe não dava condição. Mas lá, a perspectiva empreendedorista nasceu dentro do Colégio Salesiano. Foi lá que foi... E aí, assim, outro personagem que me inspira é o Paulo Freire. Eu sou freiriana, né? Como boa educadora, eu sou freiriana. E eu acho o Paulo Freire muito maravilhoso quando ele fala sobre a arte da educação. E quando eu entro na sala de aula, quando eu entro para dar um treinamento, eu quero sair modificando quem está me ouvindo. E eu acho que esses 2 personagens, eles mexeram com a minha história. Acho que é bem parecido com a forma em que a gente transformou ali também a questão do digital. Havia muito essa questão de apenas ser... vou apenas fazer aqui o que estão me pedindo e o que eu vou lucrar mais. E aí houve essa transformação em que deixou de ser nessa questão de apenas fazer o que é pedido e um foco maior na questão do resultado. Um exemplo disso é que semanalmente a gente realiza reuniões onde a gente apresenta realmente resultados em vendas. Não apenas... olha, foi criada essa campanha, essa imagem. A gente apresenta, nós montamos um dashboard em BI, onde é apresentado o valor que foi investido durante aquela semana, quanto que retornou. A gente faz toda essa mensuração, que é o que a gente costuma chamar de marketing. Isso.